Olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal Biodica. Como o próprio nome está dizendo, aqui nós vamos tratar de vários assuntos importantíssimos dentro da biologia para as suas provas do seu vestibular, como por exemplo a sua prova do Enem. Então no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que é lindíssimo dentro do programa da biologia, que é a embriologia. Portanto, depois da vinheta, Biodica para você! Olá, vamos continuar com o nosso assunto da embriologia, agora com a parte 2 do nosso estudo, ok? Vamos dar continuidade então, aí vocês estão vendo, né, já no início desse novo vídeo, esse slide contendo justamente as fases do desenvolvimento embrionário, né? Vocês estão vendo então aí assim que nós temos o início do desenvolvimento embrionário, começando como nós já vimos no vídeo anterior, com a fecundação, né, que acontece na tuba uterina. Com a formação do zigoto, o zigoto passa por mitoses sucessivas para formar células embrionárias chamadas blastômeros. Essa fase é o que nós chamamos de segmentação ou clivagem. E aí depois será formada uma nova fase chamada mórula, né, e depois passa para a blástula, que é a nossa fase seguinte, que é justamente nessa fase que o embrião será implantado na parede do útero, que nós chamamos então do endométrio, ok? Que ali vai começar realmente o desenvolvimento embrionário mesmo, né? Então vamos partir agora, tá? Justamente para o estudo de cada uma dessas fases. Se você ainda não assistiu a primeira parte, dá uma olhada aí no canal, que vocês têm a parte 1 do nosso estudo de embriologia, tá certo? Vamos dar continuidade então? Vamos lá para a gente ver todas essas fases, né? Que nós já vimos a fecundação, vamos dar uma olhada, nós já vimos também, né, no primeiro vídeo a segmentação. Vamos ver agora também a fase de blástula, a fase de mórula, blástula, gástula, depois a neurula, terminando com a organogênese. Ok? Vamos lá então. Nesse slide então que estamos começando agora a continuidade do desenvolvimento embrionário, você se lembra então, depois da fecundação ocorre a formação da célula ovo que nós chamamos de zigoto. O zigoto passa por aquelas divisões mitóticas sucessivas, que é a fase de segmentação ou clivagem, né? Então, o que vai acontecer? Nessa fase de segmentação para formar células embrionárias, nós temos dois tipos de forma de ali justamente de originar essas células embrionárias que nós chamamos de blastômeros, né? Que nós chamamos então esses dois tipos, a segmentação, né, holoblástica e a segmentação meroblástica. Qual que é a diferença de uma para outra? Simplesmente a holoblástica, a mitose vai acontecer em todo o zigoto, originando células embrionárias. Na meroblástica, a mitose vai acontecer somente em uma parte do zigoto, não vai ser todo o zigoto que vai sofrer a divisão para formar células embrionárias, ok? Vamos dar uma olhadinha então, o que seria então essa divisão, essa segmentação holoblástica? Né? Nós temos dois tipos de segmentação holoblástica, como vocês estão vendo no slide aí. A holoblástica igual e a holoblástica desigual. Na holoblástica igual, o que acontece? É o típico, justamente, esse tipo de divisão, é típica de ovos oligolestos. Tá? Que lá no primeiro vídeo eu expliquei sobre os ovos oligolestos. O que é isso? É o zigoto, é a célula ovo, que vai apresentar pouco vitelo, que é a substância que vai nutrir as células embrionárias, né? Então, no caso, os ovos oligolestos, como eles têm pouco vitelo, essa quantidade menor de vitelo está bem distribuída de uma forma equitativa, uma forma igual ali por todo a célula ovo. Então, isso facilita mais as mitoses sucessivas, porque a quantidade de vitelo influencia na velocidade da ocorrência das mitoses. Quanto mais vitelo, mais difícil, então mais lento será o processo de segmentação. Quanto menor o vitelo, mais rápida é a segmentação. As divisões mitóticas fica mais fácil, porque vai ter justamente menos vitelo, né? Então, nesse caso, é mais fácil as mitoses sucessivas a partir da célula ovo, porque é um ovo oligolesto com pouco vitelo. Então, o que vai acontecer? Já que o vitelo está bem distribuído de maneira igualada por todo o zigoto, né? A divisão, as mitoses vão formar células embrionárias, todas elas de tamanhos iguais, por causa dessa quantidade menor de vitelo e bem distribuído de maneira igual por todo o interior da célula ovo. As células vão ter o mesmo volume, né? As células embrionárias que nós chamamos de blastômeros. Já na holoblástica desigual que vocês têm ali no esquema, o que acontece? É o que acontece com os ovos heterolésticos.
né? Os ovos heterolécitos são aqueles que apresentam uma quantidade de vitelo mediana, né? Mas todo esse vitelo já está distribuído de uma maneira desigual no interior da célula ovo. Você vai encontrar uma maior quantidade de vitelo numa região que a gente fala que é o polo vegetativo. Na outra região da célula ovo, onde vai ter menos vitelo, é o que você chama de polo animal, ok? Então o que acontece nesses ovos heterolécitos? Você tem uma distribuição desigual do vitelo, como eu falei, que a quantidade de vitelo influencia na facilidade, na velocidade da ocorrência das mitoses no processo de segmentação. Então, no polo vegetativo, como vai ter maior concentração de vitelo, as células vão ser mais volumosas. Enquanto que no polo animal, onde vai ter menos vitelo, as células são menores. Então, o que acontece? Essas células maiores formadas no polo vegetativo é o que você chama de macrômeros. Enquanto que as células do polo animal, que são menores, você chama de micrômeros. Tem essa diferença de tamanhos de células, de volume, por causa da quantidade de vitelo que é distribuída de maneira desigual. Ok? Agora tem outro tipo de segmentação, que é a meroblástica, onde as mitoses acontecem somente em parte do zigoto, né? Então o que acontece? Você tem dois tipos de segmentação meroblástica, a discoidal e a superficial. Como é que seria esse processo? A meroblástica, né, discoidal é porque acontece nos ovos telolestos ou megalestos, são aqueles ovos que têm muito vitelo, tá ok? Então o que acontece? Nos ovos telolestos você vai ter o vitelo praticamente todo concentrado no polo vegetativo. E no polo animal, praticamente não tem vitelo. Por isso que o polo animal ele se resume, então justamente ali fica restrito a um pequeno disco. Tá? Fica bem pequenininho o polo animal, que você chama o polo animal, nesse caso, disco germinativo. Tá certo? Ou também chamado por alguns autores de cicatrícula. É ali que vai ter a mitose realmente, no polo animal, porque não tem praticamente vitelo algum. Então, como eu falei, a quantidade de vitelo, quanto menos vitelo, mais fácil as divisões mitóticas. No polo animal, nesse caso, já que praticamente não tem vitelo, é ali que vai acontecer as mitoses, porque o vitelo está todo concentrado no polo vegetativo, dificultando as mitoses. Então, o que acontece? O polo vegetativo vai servir apenas para nutrir as células embrionárias que vão surgir somente no polo animal, chamado, nesse caso, de disco germinativo ou cicatrícula. Ok? E aí tem o último tipo, que é a meroblástica superficial. É a mais diferente, mais diferenciada de todas as segmentações, porque é o que acontece nos ovos centrolécitos. Por que centrolécito? Porque o vitelo está todo centralizado ao redor do núcleo da célula ovo. O que vai acontecer? Nesse caso, o núcleo da célula ovo vai sofrer várias divisões e vai formar vários novos núcleos. E esses novos núcleos vão migrar para a superfície interna da célula ovo. Ali onde vão se concentrar esses novos núcleos é que serão formadas as células embrionárias. Tá certo? Por isso que esse é um tipo então de segmentação meroblástica, tá? Superficial, que acontece a formação das células embrionárias apenas na superfície interna justamente da célula ovo. Tá? E aí o vitelo, onde é que ele vai continuar existindo? Tudo ali centralizado, tá certo? Ali ainda na região central da célula ovo e servindo apenas para nutrir as células embrionárias que foram formadas na superfície interna da célula ovo. Isso é o que acontece nos ovos centrolécitos, que tem, por exemplo, é o que acontece, que é observado nos artrópodos, por exemplo, os insetos. Tá joia? Então essa seria justamente a classificação dos tipos de segmentação, que é essa fase então, que passa justamente o desenvolvimento embrionário, logo no início do desenvolvimento embrionário. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Nesse slide agora, eu coloquei para vocês apenas um quadro, que é um resumo de tudo que foi falado até agora sobre essa parte da classificação dos ovos, tá certo que eu falei no primeiro vídeo, na parte 1, e agora sobre a segmentação ou clivagem de cada um desses tipos de ovos que vocês têm aí. Né, resumindo, os ovos oligolestos, que é o que você encontra, por exemplo, nos mamíferos, nos invertebrados marinhos, né, tipo os equinodermos, você também encontra nos poríferos, quinidários, né, os ovos oligolestos, que vai ter um tipo de segmentação holoblástica igual. Já nos ovos, né, heterolestos, né, que nós já falamos disso, é o que acontece, por exemplo, em algumas espécies de peixes, nos anfíbios, né,
Nos moluscos, com exceção dos cefalópodos, que é o caso de lula, polvo, né, você vai ter uma segmentação holoblástica desigual, formando blastômeros, células embrionárias de tamanhos diferentes. Já depois, nos ovos telolestos ou megalestos, que tem muito vitelo, é o que acontece, por exemplo, nos répteis, nas aves, também algumas espécies de peixes, tá? Você vai ter justamente uma segmentação, né, meroblástica discoidal, tá certo? Que vai acontecer, então, as mitoses vão acontecer apenas no disco germinativo, ou também chamado de cicatrícula, que é o polo animal, que é bem pequenininho, onde praticamente não tem vitelo. E tem o último, como está aí o centrolesto, né, o que acontece com os artrópodos, né, que vai ter justamente uma segmentação meroblástica, tá, superficial, porque a formação das células será na superfície interna da membrana, né, da célula-ovo, tá certo? Então isso aí seria um quadrinho mais um resumo para você fixar bem essa parte toda que nós falamos. Vamos adiante aí. Agora nós chegamos na fase seguinte, após a segmentação. Tudo isso que eu estou falando aí agora está acontecendo na tuba uterina, tá certo? Depois do processo de fecundação, do encontro do gameta feminino com o gameta masculino, tudo na tuba uterina. Então o que acontece daí? Teve a fecundação, formação do zigoto, segmentação ou clivagem, formando as células embrionárias. E aí chega nessa fase em que vai chegar num determinado ponto que vai ter um acúmulo de células embrionárias, de blastômeros, que vai formar esse aglomerado de células embrionárias que lembra um pouquinho aquela frutinha ali, ó, que é a amora. Você conhece a amora? Então, cheio daquelas bolinhas pequenininhas, é justamente o aspecto que fica essa fase. Por isso que ela é chamada de mórula, porque ela lembra uma pequena amora, que é isso que significa mórula, uma amorinha, tá certo? Uma pequena amora. Então, no caso, o que acontece? Essa fase já tem essas células embrionárias jovens, que nada mais são do que células-tronco. São células que ainda não sabem o que elas vão ser realmente no organismo. Se elas vão ser células do sistema nervoso, se vão ser células do sistema digestório, tá certo? Por aí vai. Então são células aí que justamente elas têm um potencial de originar todas as células do organismo, tá certo? Então aí, nessa fase, você já obtém células-tronco, tá? Mas não é a melhor fase mais indicada para se obter células-tronco para pesquisa, tá? Aí já seria indicado uma outra fase, que é a fase seguinte, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Segue adiante, vamos lá. Nessa fase agora que nós chegamos, pós a mórula, ainda na tuba uterina, o que vai acontecer? Chegamos numa fase em que vocês observem aí no esquema, onde você tem o zigoto, que sofreu a segmentação, formou as células embrionárias, um aglomerado de células embrionárias, chamada essa fase de mórula, né? E aí o que vai acontecer? Agora as células da mórula vão começar a se afastar umas das outras e vai formar entre elas uma cavidade. Essa cavidade que vocês estão vendo aí no esquema é o que nós chamamos de blastocele ou blastocela, tá certo? Cele ou cela é cavidade, tá certo? Mas então o que acontece? Essa fase que você tem, esse afastamento das células da mórula formando essa cavidade chamada blastocele, é a fase que nós chamamos de blástula. Então preste atenção que vocês estão vendo aí, revestindo, tá, toda essa formação embrionária, tem apenas uma única camada de células. Está observando ali? Ali revestindo a blastocele, uma única camada de células que às vezes a pessoa, o aluno, chega e pergunta: Vasco, essa camada seria a ectoderme? Aí a pessoa pensa: ectoderma, o que é isso? Quando vocês estudam até mesmo na zoologia e aqui na embriologia, né, vocês estudam que existem 3 tipos de camadas de células embrionárias que revestem o embrião. Essas camadas são chamadas de folhetos embrionários ou folhetos germinativos, que nós temos 3 camadas, tá? Ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme, que reveste externamente o embrião, a endoderme, que reveste internamente o embrião, e entre essas 2 camadas tem uma camada intermediária, chamada de mesoderme, ok? Só que tem um pequeno problema. Não. Na blástula, que é essa fase que nós estamos vendo, em que formou essa cavidade interna chamada blastocele, que tem essa única camada de células, essa fase chamada de blástula ainda não tem a formação dos folhetos germinativos. Muito cuidado com isso, tá certo? Ainda não pode ser falado nem ectoderme, nem endoderme, nem mesoderme, tá? E é justamente aí que vem uma explicação. Os folhetos germinativos é o que vão formar justamente os tecidos,
Tecido epitelial, tecido conjuntivo, né? Tecido nervoso, tecido muscular. São essas camadas de células embrionárias que nós chamamos de folhetos germinativos que dão origem aos tecidos, que depois vai dar origem aos órgãos, aos sistemas e ao organismo. Nessa fase ainda não é falado em formação de folhetos embrionários. Então, na blástula, você ainda não pode falar em formação de tecidos, já que ainda não tem a formação dos folhetos germinativos. Essa que é a explicação que vocês estudam na zoologia quando vocês veem a parte de poríferos, né, que são os espongiários, tá certo? Qual que é a característica básica dos poríferos? Que são animais tão simples que eles não formam tecidos. Por isso que eles são classificados como parazoários, tá? Porque eles não formam tecidos. Então eles são estudados, então classificados à margem, paralelos aos demais filos animais, por isso parazoários, né? Mas qual que seria a explicação? Por que porífero não forma tecido? Porque os poríferos não formam as camadas de células embrionárias consideradas folhetos germinativos. Porífero não forma nem ectoderme, nem mesoderme, nem endoderme. Então não tem como formar tecido. Mas aí vem a pergunta, mas por que porífero não forma os folhetos germinativos? Guarde isso, porque o desenvolvimento embrionário dos poríferos só vai até a blástula. Essa fase que nós estamos vendo, tá certo? Que os folhetos germinativos só vão ser formados a partir da próxima fase. Porífero só chega até essa fase chamada blástula. E um outro detalhe, é essa fase, tá, em que o embrião está na fase de blástula, é que sai da tuba uterina e que vai ser implantado na parede do útero, chamado de endométrio. Tá? Esse processo da implantação do embrião na fase de blástula na parede uterina, chamada de endométrio, é um processo que nós chamamos de nidação. Então a nidação acontece quando a fase embrionária está justamente ali na blástula. É quando você chama o embrião de blastocisto, tá certo? É o embrião na fase de blástula que se implanta, então, no endométrio, tá? Guarde isso. Blástula não tem folheto germinativo, tá? Então não pode ser falado em tecidos ainda nessa fase, e essa fase é que é implantado justamente na parede uterina, que é o processo chamado de nidação. Vamos adiante para a próxima fase, que é de extrema importância. Ok, nessa fase agora, que vem logo após a blástula, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que o nome dessa nova fase é chamada de gástrula. Raciocina uma coisa. Quando uma pessoa está com problema, por exemplo, do estômago, tá, na parte do sistema digestório, qual a especialidade médica que ela vai procurar? Um gastroenterologista. Porque gastro é estômago, gastro é parte digestória. Olha o nome dessa fase que nós estamos vendo aí agora, gástrula. Tem tudo a ver. Por quê? Vocês estão vendo no esquema onde vocês têm justamente a fase de blástula, que nós acabamos de ver no slide anterior, né? Então você tem essa camada superficial aí, ó, de células que envolve justamente o blastocisto. Essa camada não é a ectoderme, tá certo? Então o que nós temos? Essa camada única, justamente que envolve o blastocisto, vai começar a sofrer uma invaginação. Começa a sofrer uma dobra, entrando ali, ó, tá certo? Adentrando o embrião. Vocês estão vendo ali no segundo desenho. E começa a ser formado com essa invaginação dessa camada externa, tá, de células que reveste o blastocisto, começa a ser formada uma nova cavidade. Tá? Essa nova cavidade é o que nós damos o nome de arquêntero, que vocês estão vendo ali. O arquêntero é classificado, é considerado por muitos como o intestino embrionário, o intestino primitivo. Tá certo? Ou seja, essa cavidade chamada arquêntero é o primeiro rascunho que surge, que será mais tarde o sistema digestório, o tubo digestório no indivíduo. Tá certo? Só que vocês estão vendo também que essa cavidade aí chamada arquêntero tem uma pequena abertura aí embaixo, chamada de blastóporo. Localizou ali no esquema? O blastóporo, que é a abertura do arquêntero, que vai ser mais tarde o tubo digestório, o sistema digestório, o blastóporo pode seguir dois destinos durante a formação embrionária. Se essa abertura chamada blastóporo der origem inicialmente à boca, você fala que o animal ele é protostômio. Porém, se essa abertura chamada blastóporo der origem inicialmente ao ânus, o animal ele é classificado como deuterostômio. O que eu quero que vocês guardem? Guarde quem é deuterostômio, o resto protostômio. Quem que seria deuterostômio então? Os equinodermos e os cordados, tá certo? O que seria isso então? Preste atenção, tá? No caso, os equinodermos
são aqueles animais exclusivamente marinhos. É o caso da estrela do mar, do pepino do mar, do ouriço do mar, tá? Os cordados vão ser justamente aqueles animais, os vertebrados, são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, tá? Então, somente equinodermos e cordados são justamente deuterostômios, cujo blastóporo dará origem ao ânus. O resto, os outros filos, vai ser justamente protostômio, ok? Então, nesse caso, nessa fase de cápsula, vocês já estão vendo aí que nós passamos a ter duas camadas de células embrionárias. Uma camada externa, que agora sim começou a formação dos folhetos germinativos. A camada externa que está envolvendo o embrião aí, ó, tá? Já é a chamada ectoderme. A camada interna, logo abaixo, que está envolvendo o arquêntero, já é o segundo folheto germinativo. O folheto germinativo, o folheto embrionário interno, chamado de endoderme. Tá? Na fase seguinte, que nós vamos ver daqui a pouco, é que vai ser formado o terceiro folheto germinativo, a mesoderme. Então, os folhetos embrionários começam a ser formados a partir da gástula. Então, somente a partir da gástula você já pode começar a falar em formação de tecidos. Na blástula, que é a fase anterior, não. Você não fala em tecidos porque não tem a formação dessas camadas embrionárias. Ok? Então, vamos adiante, tá? Porque ali, ó, vamos fazer um apanhado justamente de termos que são fundamentais para vocês. Vamos lá. Nesse slide agora aí, vocês têm justamente termos que são importantes no estudo da embriologia e até mesmo da zoologia, né? O que seriam justamente animais diblásticos, também chamados diploblásticos? São aqueles animais que formam apenas dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme, durante a fase embrionária. Somente os quinidários, que é o caso da água-viva, dos corais, das anêmonas, é que são animais diblásticos, ou também chamados diploblásticos. Tá? Os animais, a maioria dos animais, são triblásticos, também chamados de triploblásticos, porque formam os três folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. A maioria dos filos, né? Então, ou seja, quinidários são diblásticos, os demais filos triblásticos, tá? A pergunta vem: cadê os poríferos, Vasco, nessa jogada toda? Os poríferos entram como triblásticos, já que quinidários já são diblásticos, então você falou que os demais filos são triblásticos. Os poríferos entram nisso? Não. Os poríferos já são considerados animais ablásticos. Blásticos, que vem de blasto. Blastos são células jovens, que nesse caso, células embrionárias. Tá? Então, no caso, o que acontece? Como os poríferos, tá? O desenvolvimento só chega até blástula, lembra que eu falei isso com vocês? Então não tem formação de camadas embrionárias, camadas de células embrionárias, que são os folhetos germinativos, né? Tanto é que eles não formam tecidos. Então, se eles não formam essas camadas de células embrionárias, que são os folhetos germinativos, eles são considerados ablásticos, ok? Então tem esses outros dois termos aí também, tá? Que você tem os animais, como eu acabei de falar com vocês, que apresentam o blastóporo, originando inicialmente a boca, que são os animais protostômios, tá? E os animais cujo blastóporo origina, tá, inicialmente o ânus, que são os animais chamados deuterostômios, tá? Lembrar, como eu falei com vocês, quais são os animais deuterostômios? Somente os equinodermos e os cordados é que são deuterostômios. Os demais são protostômios, ok? Vamos dar uma olhadinha então aí, ó, em um outro conceito que é extremamente importante, também dentro da zoologia e, logicamente, dentro da embriologia. Vamos lá. Nesse slide agora chegamos num conceito que é muito importante que você também se lembre, tá? Que seja bem fixado na sua mente, que é o conceito do que é um celoma. Tá? Você vê, por exemplo, no estudo, por exemplo, da zoologia, animais celomados, animais acelomados, pseudocelomados. O que seria isso? Durante a fase embrionária, então você tem a formação dos três folhetos germinativos, mas principalmente a mesoderme, que vai ter relação com essa cavidade chamada celoma. O que seria um celoma? Celoma é uma cavidade formada durante a fase embrionária que mais tarde vai abrigar os órgãos, vai formar aquela cavidade que abriga os órgãos. Por exemplo, nós somos animais que durante a nossa fase embrionária nós formamos um celoma, tá? Que deu origem justamente a essa cavidade que hoje abriga os nossos órgãos. Então nós somos animais celomados,
né? Então o que acontece? Só que existem animais, tá, que formam uma cavidade, mas que não vai abrigar totalmente órgãos, porque não é um celoma verdadeiro, tá? Então, e tem animais que não chegam a formar cavidade nenhuma, não chega a formar o celoma, né? Como é que seria essa classificação? Para ser considerado um celoma verdadeiro, celoma mesmo que vai dar origem à cavidade que abriga os órgãos, o celoma ele tem que ser totalmente revestido somente por células da mesoderme. Se tiver células de mesoderme e o outro folheto germinativo, já não é um celoma verdadeiro. Então, para ser um celoma, tem que ser revestido somente por mesoderme. É daí que vem essa classificação. Os animais que formam uma cavidade durante a fase embrionária totalmente revestida por mesoderme são os animais celomados. A maioria dos filos animais são celomados, ok? Mas tem justamente aqueles animais que têm a mesoderme. Só que a mesoderme, o que acontece? Ela vai revestir parcialmente uma cavidade formada durante a fase embrionária. Então, porque é uma parte revestida dessa cavidade por mesoderme e uma outra parte revestida por endoderme. Então a cavidade tem contato com mesoderme e com endoderme. Não é um celoma verdadeiro. Tá? É um chamado pseudoceloma. Tá? Os únicos animais que são pseudocelomados, ou seja, formam uma cavidade, mas parcialmente revestida por mesoderme e parcialmente por endoderme, os únicos animais são os nemateumintos. Os vermes nematódios que a gente fala, que é o caso da lombriga, é o caso do oxiuro, da filária que causa elefantíase, do ancilóstomo, tá certo? São os animais que são os únicos que são pseudocelomados. Mas o que tem dentro dessa cavidade, Vasco? Já que então não vai formar uma cavidade que abriga os órgãos, o que vai dentro dessa cavidade? Vai um líquido. Esse líquido é o que vai dar sustentação para o corpo justamente desses vermes. Por isso que você fala que esse líquido ele atua como um esqueleto líquido, que você fala que é um esqueleto hidrostático. Tá? É o que preenche essa cavidade, que é o pseudoceloma. Tá? E tem justamente os animais que têm os 3 folhetos germinativos. Tem a mesoderme. Só que as células da mesoderme não se afastam, não formam uma cavidade, tá? Porque eles não formam celoma. É o caso dos animais acelomados. Então, dos animais que são triblásticos, que têm os 3 folhetos germinativos, mas não formam celoma, os únicos são os plateumintos, os vermes plateumintos. Quem que é plateumento? As tênias, a planária, o esquistossoma mansoni, que causa esquistossomose. São os únicos animais que são triblásticos, mas não formam celoma. Eles são acelomados. Então, vocês têm aí os 3 esquemas, tá? Justamente disso tudo que eu estou falando com vocês. Nesse primeiro esquema que vocês têm aí, vocês estão vendo que tem as 3 camadas de células embrionárias. A camadinha que está em azul é a ectoderme. A camada vermelha é a mesoderme. E lá dentro a camadinha amarela, tá, revestindo o arquêntero, né, que vai dar origem ao sistema digestório, é a endoderme. Então vocês estão vendo que nesse primeiro esquema não tem cavidade nenhuma formada. A mesoderme está ocupando todo o espaço que fica compreendido entre a ecto e a endoderme. Então, a mesoderme não formou cavidade nenhuma, não está revestindo nenhuma cavidade. Então, são esses justamente os animais acelomados. Tem mesoderme, mas não forma celoma. São os plateumintos. No segundo esquema que você está vendo, isso tudo você está vendo, gente, o embrião de frente. Tá certo? É como se eu pegasse o embrião, cortasse o embrião e virasse de frente para você. Você está vendo lá dentro do embrião, de frente. Tá certo? Então você está vendo no segundo esquema que tem a camada externa, que é a ectoderme, tem a camada interna, a camada intermediária, que é a mesoderme, que está em vermelho, e lá dentro tem a camada amarela, que é justamente a endoderme. Entre a endoderme e a mesoderme, você está notando que tem um espaço vazio, que está em branco. Essa daí é a cavidade embrionária formada, que não vai ser um celoma verdadeiro. Por quê? Porque essa cavidade está em contato com a mesoderme, que é a camada vermelha, e com a endoderme, que é a camada amarela. Então ela é revestida parcialmente por mesoderme e por endoderme. Por isso que não é um celoma verdadeiro. Dentro dessa cavidade vai o líquido, que eu acabei de falar com vocês, que atua como um esqueleto, mas é um esqueleto hidrostático. São os nemateumintos, tá certo? Os vermes nemateumintos. O terceiro esquema é o da maioria dos animais, onde você vê aí a camada externa em azul, que é a ectoderme, logo abaixo a camada intermediária, que é a mesoderme,
tá certo? Só que logo depois, você já vê aquele espaço em branco, que é uma cavidade embrionária. Que logo depois, você vê uma nova camada de mesoderme, em vermelho. E lá dentro, a camadinha justamente interna, que é a endoderme. Vocês estão vendo que esse espaço em branco ali, tá? É a cavidade justamente totalmente revestida apenas por mesoderme. Vocês estão vendo que em volta da cavidade branca só tem o quê? A camada vermelha, que é a mesoderme. Isso é o celoma. Isso é que vai dar origem à cavidade que vai abrigar os órgãos na maioria dos animais, a maioria dos filos animais. Ok? Então tá certo. Esses seriam então justamente esses conceitos, tá, relacionados à presença ou ausência até mesmo do celoma. Vamos para uma próxima fase que é de extrema importância também. Vamos lá. Bom, agora vocês estão vendo aí nesse slide, né, essa outra fase que é justamente chamada de neurula. Então, o processo também é chamado de neurulação, né? O que acontece nessa fase? De extrema importância. Vocês estão vendo que aí, agora, vocês têm a camada externa, que é a ectoderme. Tem a camada interna, lá envolvendo o arquêntero, lá dentro, que é justamente o quê? Tá? A endoderme. E entre a ectoderme e a endoderme, nessa fase, é que é formada a mesoderme. Tá certo? Fica entre a ecto e a endoderme. Fica justamente a mesoderme. Mas além da formação da mesoderme, você também tem como característica fundamental nessa fase chamada neurula, no dorso, logo ali em cima do embrião, você tem justamente a formação da estrutura que percorre toda a parte dorsal do embrião. Tá? É um tubo que percorre a parte dorsal do embrião. É justamente o que a gente chama de quê? É o tubo neural. Tá? Um tubo neural dorsal. Isso é o primeiro rascunho do que vai ser mais tarde o tubo, ou seja, o sistema nervoso do indivíduo. Tá certo? Então, abaixo do tubo neural tem uma outra estrutura, um cordão fibroso, que atua na sustentação do embrião. É o que nós chamamos de notocorda. Então, a notocorda é a característica principal, básica, do filo dos cordados, cordata, porque vem de notocorda, tá certo? A notocorda, cuidado com esse detalhe que muita gente às vezes comete essa falha. Nos animais, nos cordados, os vertebrados, a notocorda, ela vai servir de eixo para a formação da coluna vertebral. O que eu quero dizer? Cuidado para você não cometer essa falha, esse erro. A notocorda, ela não origina, ela não se transforma em coluna vertebral. Não, ela será substituída pela coluna vertebral. Ela vai servir de eixo para a formação da coluna vertebral. A notocorda não se transforma em coluna vertebral. Muito cuidado com esse erro, ok? Cuidado com isso. Tá? Então nós temos como característica fundamental na fase de neurula a formação do tubo neural, que vai ser depois mais tarde. Então esse é o rascunho do que vai ser o sistema nervoso. Logo abaixo você tem aquele cordão fibroso justamente, tá, que dá uma sustentação para o embrião, que é a notocorda, né? E você vai ter a formação também da mesoderme. Já que é nessa fase que é formada a mesoderme, é nessa fase também é que ocorre a formação do celoma, que nós acabamos de ver no slide anterior à classificação dos animais celomados, pseudocelomados ou acelomados, né? Nessa fase é que vai ter a formação do celoma, porque é aí que é formada a mesoderme, que é a camada que reveste totalmente essa cavidade que a gente chama de cavidade celômica, que vai dar origem à cavidade que vai abrigar os órgãos mais tarde no animal. Ok, pessoal, estamos aqui encerrando então essa segunda parte do nosso estudo da embriologia, tá? Faz o seguinte, dá uma curtida aí embaixo então nesse vídeo, tá? E aí, se inscreva no canal, para que você então sempre tenha acesso a mais informações, a mais biodicas dentro do programa de biologia para suas provas do vestibular, tá certo? Então, segue adiante aí, porque agora vem a parte 3 do nosso estudo de embriologia, que é extremamente importante. Valeu, gente! Tamo lá então, vamos para a parte 3.